Bom dia, irmãos. Graças a paz do nosso Senhor. Amém. 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 Abra comigo sua Bíblia em Jeremias, capítulo 7, a partir do verso 1. Jeremias, capítulo 7, vamos estar lendo o verso 1 até o número 15, livro do profeta Jeremias, capítulo 7, do verso 1 até o verso de número 15. Amém? Todo mundo já achou aí? Nós vamos estar fazendo uma leitura corrente do texto. Logo em seguida nós vamos estar orando, pedindo para que Deus possa nos abençoar e nos dirigir no entendimento dessa palavra. Jeremias, capítulo 7, verso 1. Diz assim: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os quais entrais por essas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos, e as vossas obras se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não o oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangues inocentes neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e pondes diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar essas abominações? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouviste, chamei-vos e não me respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-eis da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e toda a posteridade de Efraim. Amém? Vamos estar orando, pedindo a Deus para que Ele possa estar dirigindo esse tempo, que a gente possa estar tendo entendimento da Sua palavra e aquilo que ela quer revelar a cada um de nós. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, nós te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade que nós temos aqui como filhos do Senhor, de estarmos diante do Senhor, da Sua palavra, reunidos como irmãos na Sua casa, pedindo a Deus que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai, e que acima de tudo o Teu Santo Espírito possa trabalhar nos nossos corações, nas nossas mentes, para que acima de tudo o Seu nome seja glorificado e que nós possamos humildemente sermos transformados pelo poder da Sua palavra. Que possamos fazer isso com os nossos corações alegres, ó Deus, buscando a Sua presença nessa manhã.
É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, queria compartilhar com os irmãos essa palavra, do texto de Jeremias. Profeta Jeremias falando à nação de Israel a respeito dos seus caminhos e das suas obras. Coloca para mim, por favor, o verso 1. Ele começa já explicando, ou seja, o texto fica bem claro, dizendo: palavra que parte do Senhor foi dita a Jeremias. O próprio Senhor usa o profeta Jeremias como alguém que está junto, está diante da nação de Israel, para dizer algo ao seu povo, ao povo de Israel, ao povo de Deus, ao povo do Senhor. E a partir do verso 2, ele diz, coloca para mim, por favor, verso 2. Aonde está o profeta Jeremias? Deus dá uma ordem, então, ao profeta Jeremias, para que ele pudesse, então, estar num lugar próprio, falando para a nação, falando para o povo de Israel. Em especial, quero chamar a atenção dos irmãos, que ele não está em praça pública, ele não está em um lugar isolado, mas Deus dá uma ordem ao profeta Jeremias, para que ele estivesse aonde? A ordem é: ponte a porta da casa do Senhor. Ou seja, vai diante lá do templo e diz ao povo de Israel o que eu quero dizer para eles. Fica diante do templo, diante da porta, ponte a porta da casa do Senhor e proclama ali a palavra que eu quero dizer ao meu povo. Então o profeta Jeremias vai tratar, vai falar com o povo de Israel a respeito daquilo que o Senhor quer dizer. E eles dizem, começa dizendo então o profeta: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por essas portas para adorar o Senhor. Como de costume, durante um dia da semana, ou mais até de um dia da semana, era costume do povo de Israel ir ao templo, para buscar a presença do Senhor, para adorar ao Senhor. E então a ordem de Deus é que o profeta Jeremias estivesse ali naquele momento como porta-voz do Senhor, para replicar a eles aquilo que era a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor queria dizer para o povo de Israel. E ele então se coloca diante da porta. E a partir do verso 3, então o Senhor vai dizer aquilo que ele quer que o povo de Israel entenda e qual é a sua palavra às pessoas que estavam indo adorar ao Senhor no templo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Verso 4, ele diz também: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Irmãos, basicamente, o Senhor quer dizer duas coisas para a nação de Israel, duas coisas básicas. A primeira, ele diz no verso 3, ele diz assim: emendai os vossos caminhos e as vossas obras. Primeira coisa, emendai os vossos caminhos e as vossas obras. O que quer dizer emendai? A palavra emendai ali podia ser traduzido também como consertai ou endireitai os vossos caminhos. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras. Para quê? Para que eu faça vocês habitar nesse lugar. E a segunda coisa é o que ele já diz no verso 4. Ele diz assim: não confieis em palavras falsas. Por quê, irmãos? Porque o Senhor estava chamando a atenção do povo de Israel naquele momento. E basicamente, quando ele trata dessas duas coisas, e logo mais à frente ele vai explicar, ele vai falar sobre cada uma delas. Por que Deus queria tratar com a nação de Israel? E por que esses dois pontos, do versículo 3 e do versículo 4, vai chamar a nossa atenção para que Deus pudesse olhar para a nação, mandar o seu profeta e falar diretamente com o seu povo. Por que ele fala aqui: não confieis em palavras falsas? Quais eram essas palavras?
palavras de algum profeta? Eram palavras de algum líder religioso? Não. Quais eram as palavras? Ele mesmo está dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. E mais à frente nós vamos ver por que o Senhor está pedindo para o povo não confiar nessas palavras. A partir então do verso 5, ele vai então explicar o que ele já disse no verso 3. Ele vai falar a respeito então de o que é emendar os seus caminhos ou as suas obras. E ele diz assim: mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo. Verso 6. Se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangues inocentes neste lugar, nem andardes após outros deuses, para o vosso próprio mal. Verso 7. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Olha que coisa interessante. Com quem o próprio Senhor estava falando? Com o seu povo, o povo de Israel. E ele chama a atenção e ele começa a explicar aqui o que o povo tem que fazer para ele estar endireitando os seus caminhos. No verso 5 ele diz: deveras emendar vossos caminhos, as vossas obras, deveras praticardes as justiças, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangues inocentes neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Deus não está falando aqui da vida religiosa que aquele povo tinha. Deus não estava falando aqui das práticas que eles tinham como povo. Deus não estava falando aqui da frequência que eles tinham na igreja ou no templo. Deus não estava falando no título que eles ostentavam em se dizer filhos de Deus. Mas Deus está chamando a atenção para algo que é superior a isso. Ou seja, algo que quando não é feito de maneira muito clara, Deus se levanta para chamar a atenção do seu povo. E ele fala para a nação de Israel dizendo: não adianta vocês virem até o templo, não adianta vocês cumprirem as suas obrigações legais, não adianta vocês dizerem que são um povo escolhido, mas se vocês não fizerem aquilo pelo qual eu me agrado. E o que Deus está falando aqui? Deus está falando em consertar o caminho, e ele coloca aqui coisas práticas do dia a dia. Olha que coisa, o que ele fala aqui: praticardes a justiça, cada um com o seu próximo. O que estava acontecendo ali? Muito provavelmente, aquele povo, o povo judeu, o povo que estava reunido em torno de Deus, até da palavra de Deus, de uma religiosidade, não estava tendo uma vida justa um com os outros. A justiça de Deus, o caráter de Deus, o ser justo diante de Deus não estava sendo cumprido. Ele coloca: se não oprimirdes o estrangeiro. Ele fala do órfão e da viúva, ou seja, muito provavelmente pessoas necessitadas estavam vivendo no meio daquele povo. E as pessoas não olhavam, não aplicavam o seu olhar de justiça de Deus em favor do próximo. E Deus então vai chamar a atenção dizendo: nem derramar de sangues inocentes neste lugar. Ou seja, imagina como que estava a situação. Deus está colocando coisas práticas do dia a dia. E ele diz: nem andardes após outros deuses para vós outro mal. O que estava acontecendo? O povo estava indo ao templo, o povo estava indo lá adorar a Deus, mas o povo estava adorando outros deuses. Mais à frente a gente vai ver que ele fala realmente de ídolos, ele fala de Baal. Mas será que era só isso? Ou será que aquilo que estava tomando o lugar de Deus, aquilo que estava sendo maior do que Deus, também estava se tornando um Deus para aqueles homens? E Deus então levanta o profeta Jeremias para chamar a atenção. E aqui, depois de falar isso tudo, no verso 7, ele diz assim: eu vos farei habitar. Se vocês fizerem isso que eu estou falando,
se vocês forem justos, se vocês não oprimirem nem o estrangeiro, nem a viúva, se vocês não matarem, não roubarem, se vocês não adorarem outros deuses, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Parece contraditório, né? Parece que é uma coisa estranha, porque Deus está falando, Deus está chamando a atenção daquele povo, e Ele está falando que Ele vai fazer aquele povo habitar. Por quê? Na terra que dei a vossos pais. Por que Ele está falando disso? Sabe por que Deus chamava a atenção do povo de Israel? E sabe por que Deus, eu creio que Deus continua chamando a nossa atenção hoje, chama a atenção da igreja, do povo? Porque Deus sempre quis que o povo se voltasse para Ele. E especificamente a nação de Israel, porque para a nação de Israel existia uma promessa, diferente do que existe para nós como igreja. E a promessa era o quê? Isso aqui. Terra, nação e bênção. Por isso que ele está falando, na terra que dei a vossos pais. Desde lá, dos tempos antigos, falando de Abraão. E para sempre. Então, Deus já deu. Deus já fez a sua promessa. Ela não vai mudar. Ela não vai ser alterada. O curso não vai ser mudado em razão do homem. Porque Deus cumpre a sua promessa. Assim como Ele cumpre a promessa que tem para nós como igreja. E qual que é a promessa para nós como igreja? Uma pátria celestial. Para aqueles que creem. Mas por que Deus então está chamando a atenção do povo? Porque o próprio povo ia colher o juízo pelos seus maus caminhos. Se vocês fizerem tudo isso que eu estou dizendo, eu vos farei habitar neste lugar com paz, com bênção, diante da minha proteção, com a minha comunhão e com a minha bênção. Gente, essa é a promessa, essa já era a promessa. Mas o que cabia ao povo? Era reconhecer tudo isso, a bênção, a misericórdia, o amor de Deus derramado por Deus em favor do homem para cumprir a sua promessa, assim como Ele faz conosco hoje. Deus continua nos alertando, Deus continua buscando, Deus continua nos dando a sua infinita misericórdia para fazer que nós possamos habitar com Ele e desfrutar da sua presença. Da mesma maneira que Ele levantou o profeta Jeremias para exortar o povo, Ele usa a sua palavra para dizer que Ele quer que nós tenhamos uma vida na sua presença, debaixo da sua comunhão. E olha o que Ele vai falar então. Sabe por quê? Porque o povo não estava desfrutando da presença de Deus. O povo não estava desfrutando da comunhão de Deus. E a partir do verso 8 ele vai explanar, ele vai explicar isso. Que o povo estava vivendo apenas uma religiosidade vã, mas que a verdadeira presença de Deus estava ficando de lado. Olha o que ele diz no verso 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Vocês estão confiando em palavras falsas. E quais são essas palavras? Verso 9. Que é isso? Ele faz uma pergunta. Né? Esse que é isso, a gente pode até trocar por um termo brasileiro ou até mineiro. Né? Uai, que negócio que é esse? Mais ou menos assim. Que é isso? Vocês estão acreditando em palavras falsas? Mas que negócio que é esse? O que está acontecendo? O que está acontecendo com vocês? O que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis. Deus está chamando a atenção do povo. O que é isso, gente? Olha o que vocês estão fazendo. Vocês furtam, vocês matam, vocês são adúlteros, vocês juram falsamente, vocês queimam incenso, vocês adoram outros deuses, a quem não conheceis. Por que ele está falando isso? Porque o povo já conhecia Ele, o próprio Deus, o Deus de Israel, que tinha feito tantos e tantos milagres.
E eles estavam adorando outros deuses que eles nem conheciam, que nunca tinham feito nada por eles. E Deus se ira, o que é isso? Olha como que vocês são. Vocês se baseiam em palavras falsas. E ele vai então, a partir do verso 10, dizer, olha o que ele diz no verso 10, e depois disso tudo, e olha que falando, né, ali no verso 8, nada, ele falou basicamente metade dos 10 mandamentos ali que foram já quebrados. E depois disso, vindes aonde? Ao templo, onde Jeremias estava falando com a nação. E vos pondes diante de mim nessa casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. O que estava acontecendo? O povo se achando o povo eleito de Deus, e de fato mas se vangloriando desse título, para fazer o que bem entendiam, para viver uma vida pregressa, uma vida que desagradava a Deus. E aí depois, olha o que Deus está dizendo, e depois vocês, depois de praticar todas essas coisas, vocês vêm, se põem diante de mim, na minha casa, que se chama pelo meu nome, e diz, está tudo pronto, está tudo resolvido. Nós vamos ao templo, nós adoramos, nós pagamos o dízimo, nós fazemos a nossa leitura, e está tudo resolvido. Deus está chamando a atenção do povo de Israel para dizer o quê? Não é isso. Viver uma vida na minha direção, viver uma vida na minha comunhão, não é praticar essas coisas e deixar de praticar as outras, ou seja, não é viver uma vida em pecado e depois, por alguns instantes, por alguns minutos ou por algumas horas, como via de regra acontece hoje dentro da igreja, as pessoas pensam que servir a Deus é simplesmente congregar dentro de uma igreja, é se dizer crente, mas a sua vida lá fora está totalmente longe da vontade de Deus. E o que Deus está condenando aí? Essa hipocrisia. Ele está dizendo que o que Ele quer do homem, e o que Ele quer de alguém que teme a Deus, é que nós cumpramos o quê? Os seus mandamentos. E Ele chama a atenção, e Ele levanta o profeta para estar lá diante do templo, e olha, depois o que Ele vai fazer? No verso 11, olha como é que Ele chama aquele povo. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Jesus usou esse termo quando Ele chegou no templo lá, e as pessoas estavam comercializando, né, lá, fazendo negócios lá, e Deus estava ficando lá para trás. Jesus também usou esse termo, covil de salteadores, ladrões, roubadores. E era isso que estava acontecendo lá. O povo estava usando a sua falsa religiosidade, se escondendo atrás dela, para parecer pessoas de Deus. Mas enquanto isso, Deus estava dizendo que algo muito importante, que nós como igreja também precisamos entender. Não há nada que a gente faça que esteja longe dos olhos de Deus. O que Deus está dizendo aqui? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Não adianta. Nós não podemos esconder tanto os nossos bons atos como os nossos pecados diante de Deus. Não adianta a gente achar que a gente indo na igreja, parecendo alguém muito crente, muito espiritual, se o nosso coração não estiver colocado de maneira humilde diante de Deus, se o nosso coração não estiver buscando o perdão de Deus, se a nossa alma não estiver sempre buscando estarmos diante da vontade de Deus, de nada adianta sermos pessoas religiosas e que têm uma religião ou que se dizem crentes.
E mais à frente ele vai explicar mais ainda. Olha o que diz o verso 12. Ele começa a explicar. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Aqui ele vai dar um exemplo. Eu vou lá, deixa eu explicar para vocês, talvez vocês não entenderam. Vai lá para Siló. Onde que era Siló? Siló, meus irmãos, era onde ficava o tabernáculo, onde ficava lá a Arca da Aliança. E o que aconteceu lá em Siló? O tabernáculo foi destruído, a arca foi roubada e o povo foi todo dissipado. Ele está falando, dá uma olhadinha lá para trás. Ide agora ao meu lugar que está em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, ou seja, Deus estava no tabernáculo, e vede o que lhe fiz. Deus permitiu que o povo sofresse os danos pelo seu pecado, por causa da maldade de quem? Do meu povo. Ele está falando, olha lá, o mesmo Deus misericordioso, o mesmo Deus bondoso, o mesmo Deus de graça, é o mesmo Deus que se ira, é o mesmo Deus que não deixa oculto o mal, é o mesmo Deus que vê tudo o que acontece e é o mesmo Deus que pune o seu povo. Verso 13 ele diz, agora pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes. 14. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais. Quero abrir aqui um parênteses. Lembra lá no verso de número 4? Verso de número 4. Coloca para mim de novo, Pedro. Que eu falei lá. Não confieis em palavras falsas, Deus estava dizendo. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Sabe o que estava acontecendo na nação de Israel naquele momento? Há basicamente 100 anos atrás, Deus tinha dado um livramento para o templo de Israel. O Império Assírio tinha cercado ali Jerusalém, 185 mil homens sitiaram a cidade, e era claro que, diante do poderio do exército de fora, quem seria uma cidadezinha pequena para suportar tamanho poderio? Mas Deus, diante da sua infinita misericórdia, para cumprir com a sua promessa, Ele manda os anjos do Senhor. Quando então o rei olha, ele ora a Deus, e o profeta diz, apenas ore, apenas confie no Senhor. Quando então ele olha, todo aquele exército que estava à porta foi destruído. E Jerusalém continua ali firme e forte, sustentada por Deus. O templo continua de pé. Isso, basicamente, 100 anos atrás. Então, sabe o que acontecia, irmãos? Aquele povo, eles colocavam a fé deles, sabe onde? No templo. Sabe o que eles diziam? Templo do Senhor! Templo do Senhor! Templo do Senhor! Ou seja, nós somos a nação eleita, nós somos os escolhidos. Quem poderá fazer mal? Nós viemos aqui no lugar santo, lugar que Deus separou, que Deus reservou. E eles colocavam a fé dele nas coisas de Deus, nos atos de Deus, ou melhor, nos atos dos homens para com Deus. Mas a sua comunhão com Deus estava longe. E eles se vangloriavam de ser reconhecidos como povo de Deus, templo dos judeus, templo do Senhor. E eles colocavam a sua fé nessa religiosidade. Eles colocavam a sua fé no templo. Deus mesmo está falando, não confieis em palavras falsas. Sabe por quê? Porque a fé do homem não deve estar em coisas, mas a fé
do homem deve estar em Deus. A fé do homem não deve estar na igreja, a fé do homem não deve estar no pastor, não deve estar numa denominação, mas a fé do homem deve estar em Deus. E é isso que Deus queria deixar claro. Vocês precisam ter comunhão comigo. Vocês precisam deixar tudo aquilo que parece ser mais importante e se voltar para mim. Sabe por quê? Porque vocês estão longe da minha presença. E eu quero fazer um comentário aqui, e até me incluindo nisso. Via de regra, hoje parece que os crentes, muitas das vezes a gente ouve as pessoas falando, né? Se colocando como crentes, como pessoas que servem a Deus, parece que estão no outro patamar, que nem peca mais. Virou crente, já não peca mais, já é santo. Jesus dizia o seguinte, quando seus discípulos o questionaram a quem era o maior, ele falava: o maior é aquele que serve. Maior não é aquele que tem um título, maior não é aquele que carrega uma Bíblia, maior não é aquele que frequenta uma igreja, maior não é aquele que louva, não é aquele que dá o seu dízimo, não é aquele que se orgulha. Pelo contrário, nós como crentes devemos ser gratos a Deus, porque Ele se inclinou para nós, como diz a palavra. Ele nos tirou do quê? Um tremedal de lama. Deus se inclinou para nós, se revelou, nos deu a oportunidade de sermos reconciliados com Ele e fazermos parte da sua família, e como diz a palavra de Deus, de sermos chamados seus filhos. Isso deve colocar em nós o sentimento de quê? De orgulho, de vaidade, de se colocar acima dos outros que ainda não foram alcançados por essa graça? Não, pelo contrário. Isso deve colocar dentro de nós um sentimento de gratidão, de dependência, de temor e de alegria. Por quê? Porque assim como estava prometido para o povo uma terra, uma nação e bênção, para nós está prometido uma pátria celestial, uma vida eterna, junto com o Senhor. Para concluir esse texto, ele diz no verso 15: lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos. Estou falando lá de Siló, a toda a posteridade de Efraim. E a gente sabe que foi isso que aconteceu, né? A gente sabe que o povo foi disperso depois, que o povo pagou e continua pagando pelos seus maus caminhos. Assim como Deus era justo com a nação de Israel, praticava a sua justiça, Deus também pratica a sua justiça para com a igreja. Não pense que por você ser alguém que creu em Jesus Cristo, que você está livre para viver de qualquer maneira. Isso é o que diz o termo, a graça barata. Jesus Cristo pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos desfrutar da oportunidade de sermos reconciliados com Cristo. E a gente tem que valorizar muito isso. Para concluir, coloca para mim Oséias, capítulo 6, verso 6. Mais uma vez usando o profeta para falar com a nação de Israel. Oséias 6, capítulo 6. Ele diz algo muito interessante. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Deus está falando o quê? O que cabe para nós como redimidos por Deus, como lavados pelo sangue de Jesus Cristo, como escolhidos do Senhor para vivermos a sua maneira, que nós possamos viver o quê? De maneira digna a representar o Evangelho de Cristo.
Quando alguém olhar para mim, para a sua vida, o que ele está vendo? Se ele estiver vendo apenas alguém religioso, pode ter certeza que não é isso que Deus queria quando Ele entregou seu Filho na cruz para morrer por mim e por você. Porque Ele já tinha isso. Tinha um monte de judeu lá no templo. Os próprios que condenaram Jesus Cristo, os próprios que levaram Jesus Cristo à cruz, eram religiosos. Jesus não deu o seu Filho unigênito, não deu o que Ele tinha de maior valor para fazer de mim, de você, pessoas religiosas, para fazer pessoas que se vangloriam por ter uma religião. Pelo contrário, Jesus deu o seu Filho unigênito para nos resgatar, para fazer de nós pessoas parecidas com Ele, para praticar a sua justiça. E eu creio que é isso que Deus quer ver em nós. E é isso que as pessoas precisam ver na igreja. Porque ver a igreja cheia de sacrifício, cheia de holocausto, é o que mais tem. Aliás, hoje em dia as igrejas viraram basicamente isso. As pessoas querem apenas rituais. E se contentam com os rituais. Elas querem ir buscar coisas na igreja. Enquanto Deus coloca um profeta às portas da igreja para dizer: olha, talvez fosse melhor que vocês nem entrassem. Porque desse jeito, vocês estão envergonhando o meu nome. É isso que ele estava falando. E hoje em dia, lamentavelmente, a gente vê o Evangelho sendo às vezes ridicularizado mundo afora. Porque a verdadeira justiça de Deus, o verdadeiro cumprimento da palavra de Deus tem ficado em segundo plano. E as pessoas têm mistificado o Evangelho, têm colocado Deus em segundo lugar, e têm valorizado muito mais o templo, como o povo de Israel estava fazendo. Templo do Senhor, templo do Senhor. Amados, tudo isso aqui vai acabar. Igrejas passam, pessoas passam, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é nessa fé, buscando sempre a orientação de Deus, olhando para os exemplos. Está claro que nesse texto que Deus estava tratando com a nação de Israel. Está claro. Mas será que nós, como igreja, como filhos de Deus, como justificados por Cristo, não devemos ter uma atitude ainda melhor? Porque, como Deus fez lá, lembrando eles do que tinha acontecido em Siló, não foi isso que Deus fez? Olha o que eu fiz lá em Siló, vou fazer a mesma coisa com vocês. Deus pode estar dizendo para nós: está vendo o que eu fiz em Siló? Está vendo o que eu fiz em Jerusalém? É isso que eu não gostaria. Mas se vocês, como igreja, como filhos de Deus, não me obedecerem, porque Deus é justo, e Ele diz: eu vi todas essas coisas, nada fica escondido aos olhos do Senhor. Amém? Amém. Que Deus possa trabalhar em nossos corações e que nós possamos buscar uma vida diante da presença, desfrutando cada dia mais da presença de Deus. Davi, pode orar e... Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, queremos agradecer pela Tua palavra que é poderosa, viva e nos confronta como um espelho, mostrando tudo aquilo que ainda precisamos corrigir, nos arrepender, mudarmos, sermos transformados e podemos refletir da Tua glória através do nosso viver. O Senhor nos escolheu, Senhor, antes da fundação do mundo, mas tem um propósito que precisamos lembrar cada dia, para sermos santos e irrepreensíveis.
E quando confrontados, Senhor, pela Tua palavra, muitas vezes nos sentimos devedores. Mas esse é o grande motivo de estarmos aqui, para termos a oportunidade e o privilégio de nos corrigirmos, nos acertarmos e vivemos essa vida nova e abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso nós clamamos, gratos, que o Senhor conclua essa obra que o Senhor já iniciou e que possamos, desta maneira, sermos como verdadeiros luzeiros do mundo em trevas. Que assim possamos ser filhos fiéis e filhos proclamadores da boa notícia, o Evangelho da Tua salvação. Amém. Para isso precisamos viver esse Evangelho, para podermos proclamarmos com poder e autoridade. Senhor, oramos no nome de Jesus, e que o amor de Deus, o Pai, demonstrado na entrega de seu Filho, Jesus Cristo, Filho, de quem recebemos superabundante graça, por quem somos comprados e redimidos, que por amor coloca em nós Deus o Espírito Santo para nos consolar, nos fortalecer, nos ensinar e nos selar até o dia do seu resgate. Que assim seja com a tua igreja agora e sempre. Amém. E meus irmãos, lembrando para o pastor um recadinho: sábado às 16 horas os jovens estarão se reunindo aqui na igreja para ensaio de louvores, das 16 às 18 horas. Então, jovens, pode vir, a gente vai passar um tempo agradável. E começamos ontem, né? Lembrando mais uma coisa, lá naquela mesa tem os pedidos de oração para colocar naquela caixinha. Ok, Liliana? Liliana que coordena essa parte. Tá bem, então.